mais um ABMed no ar, dessa vez falando para vocês sobre mais um ABMed Info. É isso aí, nós estamos no vídeo 48 do canal, estamos quase chegando ao 50º vídeo do canal. Estamos preparando uma surpresa muito legal para vocês quando a gente chegar no 50º vídeo. Aguardem, verão. Hoje nós vamos falar sobre condução de um atendimento de um paciente com hemorragia digestiva alta. Então a gente vai tentar ser o mais didático possível para poder fazer com que vocês aprendam como conduzir um atendimento de um paciente com hemorragia digestiva alta. A gente vai simular um caso clínico e esse caso clínico vai evoluir para duas situações. Um paciente com hemorragia digestiva secundária a uma úlcera gástrica e o outro um paciente com hemorragia digestiva secundária a uma varize esofágica. Então a gente vai conduzir esses atendimentos aqui como se o paciente estivesse dando entrada na emergência e no final, quem ficar até o final do vídeo, a gente vai ter uma surpresinha, óbvio, como eu sempre faço aqui, sempre lanço uma surpresa, uma informação extra ou uma surpresa no final do vídeo. Então fica até o final desse vídeo aí que vocês vão ter uma bela surpresa depois para quem assistir até o final do vídeo. Vamos nessa, vamos conduzir um atendimento em hemorragia digestiva alta, vem comigo. Bom, como sempre a gente começa esses quadros que a gente faz de condução de atendimento ao paciente grave, ao paciente em emergência, com um caso clínico. Aqui nós temos um paciente de 42 anos que refere fezes enegrecidas a 24 horas, ou seja, o paciente que tem melena a 24 horas, associada a vômitos com sangue, 3 episódios nas últimas 2 horas. Então, é um paciente que há 24 horas estava fazendo melena e nas últimas 2 horas evoluiu com hematêmese. E a anamnese desse paciente tem que ser uma anamnese direcionada. As perguntas que eu vou falar a seguir são as perguntas mais cruciais para você fazer. Então, não vamos ficar enfeitando muito na anamnese do paciente. Vamos fazer as seguintes perguntas para esse paciente. É etilista, ou seja, consome grande quantidade de bebida alcoólica? Um paciente etilista ele pode tanto falar a favor de uma úlcera gástrica, né, que esteja sangrante, porque o álcool é uma das principais causas de úlcera gástrica, como também pode falar a favor de um paciente que tem uma hepatite alcoólica e que fez uma varize esofágica por hipertensão portal. Então, etilista é uma pergunta importantíssima para ser feita. Episódios prévios de hematêmese, ou seja, já teve hematêmese anteriormente, o paciente normalmente sabe, se ele já vomitou sangue anteriormente, significa que com certeza ele já fez uma endoscopia e ele já sabe mais ou menos o que é que ele tem. Se ele tiver feito uma endoscopia anteriormente por conta de uma hematêmese e tiver dado uma varize de esôfago, você já sabe, você já direciona mais seu pensamento para uma possível varize esofágica. Se ele tiver tido uma hematêmese anteriormente por uma úlcera gástrica, você já direciona seu pensamento para uma possível novo sangramento por úlcera gástrica. Uso crônico de anti-inflamatórios, se ele faz uso crônico de anti-inflamatórios, normalmente aqueles idosos que têm dores articulares, dores ósseas crônicas, que fazem grande quantidade de anti-inflamatório não esteroidal, podem fazer ulceração no estômago e acabar fazendo hematêmese por úlcera gástrica. Doenças hepáticas prévias, como esquistossomose, hepatite B, hepatite C, entre outras doenças hepáticas, falam mais a favor do paciente que faz hipertensão portal, evoluindo assim para varizes de esôfago. Doenças gástricas prévias, é aquele paciente que fez uma endoscopia lá 2, 3 anos atrás, biopsiou, não foi pegar o resultado da biópsia, a biópsia veio positiva para H. pylori, ele nem tratou H. pylori, e aí isso daí a gente sabe que é fator de risco para a úlcera gástrica, e a gente já direciona nosso pensamento mais para a úlcera gástrica. Pirose, se queima ou se não queima, se o paciente tem queimação, isso também fala mais a favor de úlcera gástrica. Existem outras coisas também que você pode pensar. Óbvio que um paciente com hemorragia digestiva, seu pensamento sempre vai estar mais tendenciado a úlcera gástrica ou varize de esôfago. Essas são as duas causas de maior potencial de gravidade. Mas existem outras causas também, como a laceração de Mallory Weiss, que é uma laceração esofágica, de tanto o indivíduo vomitar, né, ele acaba fazendo laceração de esôfago. Não é o caso desse paciente, porque ele só vomitou 3 vezes. Não dá para fazer uma Mallory Weiss só vomitando 3 vezes. A Mallory Weiss, ela normalmente é feita com vômitos incoercíveis, vários e vários episódios de vômitos, e aí você acaba lacerando a musculatura esofágica e fazendo sangramento, sim. Então aqui, eu acho que nesse caso clínico, cabe pensar apenas em duas coisas: úlcera gástrica ou uma possível varize de esôfago para esse paciente. E aí a gente investigando esse paciente, a gente vai pensar se é uma coisa ou outra a partir daquela anamnese que a gente fez. Indo agora para o exame físico, o mais importante do exame físico está aqui também descrito para vocês. Não vamos elucubrar muito no exame físico, não vamos enrolar muito. O paciente é um paciente potencialmente grave.
pressão arterial do paciente. A pressão arterial vai indicar choque, se o paciente está chocado e precisa de volume imediato, de grande reposição volumétrica imediata ou não. Se for um paciente que tiver com pressão limítrofe, você fica atento e já dá volume previamente. Se for um paciente que tiver com pressão boa, você só observa e deixa monitorizando a pressão do paciente. Oximetria de pulso, alguns pacientes que chocam podem ter uma queda de saturação periférica. HGT pode tanto dar hipoglicemia, a hematêmese pode tanto dar hipoglicemia, quanto em um paciente diabético, o episódio de hemorragia digestiva alta pode descompensar a diabetes e fazer hiperglicemia. O exame físico do abdômen é importante, principalmente no hepatopata, naquele paciente que faz varizes de esôfago. Então você vai ver no abdômen um sinal de cabeça de medusa, você vai ver no abdômen uma grande quantidade de volume acítico, de líquido acítico abdominal. A gasometria arterial também é um exame importantíssimo. Eu, particularmente, colho gasometria arterial de toda a HDA para ver lactato, e a gasometria arterial do serviço que eu trabalho, ela já lê a hemoglobina do paciente. Então, de cara, eu tenho em menos de 1 minuto ali a hemoglobina de meu paciente, já para saber se eu vou transfundir ou não e qual a gravidade do sangramento que ele teve. Então, hemogasometria arterial, tanto para ver lactato, que é um sinal de perfusão, né? O lactato elevado é um sinal de malperfusão, significa que você tem que hidratar mais seu paciente para ele perfundir melhor os tecidos, e quanto também para ver já a hemoglobina. E, obviamente, o hemograma, que vai lhe dar uma hemoglobina mais sólida, uma hemoglobina mais confiável do que a da hemogasometria arterial. Muito embora a da hemogasometria você já tenha uma boa ideia do que possa estar acontecendo com aquele paciente, a hemoglobina do hemograma é muito mais confiável, o aparelho é mais calibrado, de forma mais constante, etc. E um coagulograma também, porque vai que esse paciente tem algum distúrbio de coagulação associado à hepatopatia, que necessite, além de fazer transfusão, um plasma, um crioprecipitado, algo do tipo. Bom, continuando então, tratamento inicial para qualquer hemorragia digestiva alta está aqui. Teve hemorragia digestiva alta, você vai zerar a dieta e hidratar. Isso é o básico do tratamento inicial. Dieta zero e hidratação. Se seu pensamento estiver mais voltado para úlcera gástrica, faça omeprazol. A gente vai ver daqui a pouco a dose de omeprazol de ataque é de 80 mg intravenosa de ataque e 40 mg intravenosa a cada 8 horas de manutenção. Suporte de glicose, já que ele vai ficar em dieta zero, a hidratação também deve ser feita com soro glicosado. E se você suspeita, se a suspeita for maior de varizes esofágicas no lugar de úlcera gástrica, no lugar do omeprazol você faz o octreotide. Octreotide que é feito da seguinte maneira, anotem aí, 3 ampolas de octreotide diluída em 210 ml de soro fisiológico. Você vai pegar dessa solução de 240 ml, você vai sugar 40 ml e fazer em bolos, e os outros 200 ml você vai botar para correr a 20 ml hora em bomba de infusão. Então, 3 ampolas de octreotide em 210 ml de soro fisiológico, 40 ml em bolos, os outros 200 para correr em 20 ml hora em bomba de infusão. Isso tem que ser feito por 5 dias, mesmo depois de endoscopia. Mesmo depois que a endoscopia fizer a ligadura elástica de seu paciente nas varizes esofágicas, as bandas elásticas das varizes esofágicas, ainda assim o octreotide deve ser mantido por, no mínimo, 5 dias. Bom, essa questão do antibiótico profilático. Quando é feito antibiótico profilático? Antibiótico profilático em hemorragia digestiva alta só tem uma utilidade. Em pacientes com varizes esofágicas que tenham líquido acítico. Porque aí você vai fazer profilaxia para PBE, que em tese é feito com uma quinolona ou uma cefalosporina de terceira. Você pode fazer ceftriaxona 1 grama intravenosa uma vez ao dia. Dose profilática de ceftriaxona para PBE em pacientes que sangram e têm líquido acítico. Então, aquele paciente que fez varizes esofágicas com sangramento, hematêmese volumosa e tem líquido acítico, você faz profilaxia para PBE nesse caso. E aqui o tratamento definitivo é com endoscopia digestiva alta, nos dois casos, tanto pensando em úlcera gástrica, quanto pensando em varizes esofágicas, você vai fazer endoscopia digestiva alta. Nas varizes esofágicas, você vai fazer a banda elástica durante a endoscopia, né, a ligadura elástica, e no caso da úlcera gástrica, você pode fazer simplesmente ali a cauterização daquela úlcera, até mesmo embebendo aquela úlcera com adrenalina, por exemplo. Um tratamento que está dentro do tratamento definitivo, mas que não seria o tão definitivo assim, é hemostasia física
por balão de Blackmore. Então, o balão de Blackmore, que é um balão inserido no esôfago, quando você infla esse balão, ele vai literalmente fazer uma compressão daquelas varizes esofágicas. Ele só está indicado em casos de varizes esofágicas muito graves e onde o paciente demore muito para fazer a endoscopia. Você bota o balão de Blackmore até ele endoscopar. Depois que endoscopar, obviamente vai tirar o balão para fazer a endoscopia e depois que fizer a ligadura elástica, acabou ali o problema do paciente. Bom, estou deixando para vocês então 2 modelos de prescrição, um de um paciente com possível úlcera gástrica. Então, se o seu paciente, seu pensamento for mais direcionado à úlcera gástrica, você vai fazer aqui no caso dieta zero, uma solução, uma hidratação vigorosa para esse paciente. Se ele tiver com HB menor do que 7, você vai fazer 2 concentrados de hemácia para correr IV gota a gota, aqui ó, os 2 concentrados de hemácia. Vai fazer a dose de ataque de 80 mg intravenosa de omeprazol, a dose de manutenção de 40 mg intravenosa de 8 em 8, que são a dose plena de omeprazol, e aqui os sintomáticos para ele, a bromoprida, ultramal se tiver dor, e obviamente solicitar a endoscopia digestiva alta, que é o que vai realmente mudar a sobrevida e o prognóstico desse paciente. Já, se o seu pensamento, se na sua anamnese, no seu exame físico, direcionou mais para varizes de esôfago, obviamente você vai então utilizar-se do octreotide no lugar do omeprazol. A mesma coisa, se ele tiver com HB menor do que 7, você também vai fazer 2 concentrados de hemácia e ver correr gota a gota. Então são 2 concentrados de hemácia correndo gota a gota se o paciente estiver com HB menor do que 7. Octreotide naquele esquema que eu já falei para vocês aqui, ceftriaxona se houver necessidade de profilaxia para PBE, ou seja, se o paciente estiver sangrando com líquido acítico, se ele não tiver líquido acítico, não precisa fazer essa ceftriaxona aqui, e os outros sintomáticos, obviamente, também solicitar a endoscopia digestiva alta. Lembrando que o paciente com varizes esofágicas, ele morre muito mais do que o de úlcera gástrica. Varizes esofágicas é muito mais grave do que úlcera gástrica. E a última coisa, a última consideração que eu tenho para vocês é sobre essa questão dos concentrados de hemácia. A maioria dos serviços de centro de hemorragia digestiva, a maioria dos CHDs, né, só endoscopam com HB acima de 7. Mas tome muito cuidado quando vocês virem aquela HB de 7,5, 7,2, aquilo ali com certeza vai cair. Então, às vezes, é preferível você fazer 1 ou 2 concentrados nesses casos, né, para poder você garantir um HB maior para o seu paciente endoscopar com mais segurança. A outra questão é, até que ponto é viável eu segurar uma HB baixa em um paciente, sabendo que ele está sangrando, sabendo que no próximo sangramento aquela HB pode cair para abaixo de 7 ou abaixo de 6. Então, assim, isso é um tema muito discutido. Até então, o que os principais guidelines mostram é que você deve sim ser o mais conservador possível ao transfundir seu paciente. Só transfundir se o paciente estiver abaixo de 7 para fazer endoscopia com segurança. Então, somente transfundir o paciente se a HB estiver abaixo de 7. Tá aí, então, a condução de um atendimento de um paciente com hemorragia. E aí, gostou do vídeo? Vai compartilhar ele com os amigos? Acha que tem mais gente que tem interesse em assistir esse tipo de conteúdo? Então se inscreve no canal, dá um likezinho, ativa as notificações aqui no sininho e manda para os seus amigos o vídeo para que outras pessoas possam ter acesso a esse tipo de conteúdo. Como prometido, quem ficou até o final, vocês que estão assistindo agora, que ficaram até o final, manda um e-mail aqui embaixo que aqueles 2 modelos de prescrição de hemorragia digestiva alta que eu fiz ali no final, nos últimos 2 slides do vídeo, aqueles 2 modelos eu mando os 2 para o seu e-mail. Mando 2 modelos de hemorragia digestiva alta para o seu e-mail para você guardar em sua casa e sempre estar ali utilizando como pesca quando você precisar atender ou conduzir um atendimento de hemorragia digestiva alta. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo do canal.